O Evangelho segundo São João, capítulo 9. E dessa vez vamos olhar o capítulo inteiro. Aqui está o registro da cura de um cego de nascença, mais um dos milagres que a tradição de Israel compreendia como sendo uma prerrogativa do Messias. A cura de um cego de nascença era um milagre exclusivo do Messias. Somente o Messias poderia realizar. Por quê? Porque um homem que nasce cego, nasce amaldiçoado por Deus. É por isso que os discípulos, quando se deparam com um cego de nascença, perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Isto é, na tradição de Israel, o sujeito nasce cego de nascença é por causa de algum pecado. Isto é resultado de uma maldição divina por causa de algum pecado. Ou ele pecou, ou os pais dele. Agora, como é que o sujeito pode pecar antes mesmo de nascer? Já nasce cego, é porque pecou antes de nascer. Sim, é possível. Lembre-se que em Israel se contava a história dos irmãos Jacó e Esaú, que já no ventre de sua mãe brigavam entre si para ver quem seria o primogênito. E isso alimenta esta compreensão na tradição de Israel. Jesus diz, olha, o que está acontecendo aqui não é pecado dele, nem pecado dos pais dele, não é essa questão. Isso que está acontecendo aí é para que Deus manifeste a sua glória e para que a obra de Deus se manifeste na vida deste cego. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, essa é mais uma oportunidade que Deus está concedendo aos fariseus, aos mestres da lei, ao povo de Israel, para que eu seja reconhecido como Messias. Eu sou o Messias presente. Vou curar esse cego de nascença. E então a obra de Deus será manifesta. Jesus, então, procede à cura do homem cego. No versículo 6, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a aos olhos do homem, então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significava enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ora, mais uma vez, Jesus cospe no chão, faz lama, isso tem dois significados. Primeiro, não é uma mandinga, Jesus não é um mandingueiro. Jesus não faz coisas sem um propósito definido, sem uma explicação clara. O que Jesus faz é colocar terra nos olhos daquele homem para que ele precise de água. E Jesus envia este homem ao tanque de Siloé. Bom, esse momento aqui em Jerusalém é o momento da festa dos tabernáculos. Pensa um lugar cheio de sacerdote nesse dia aqui em Jerusalém, é o tanque de Siloé, onde eles estão buscando água para a lavagem dos degraus das escadarias do templo de Jerusalém. Lá no tanque de Siloé, todos os sacerdotes estão reunidos. No versículo 32 desse capítulo 9 do Evangelho de João, diz que ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Jesus, então, faz e promove um espetáculo histórico, é um dia singular. Manda aquele cego de nascença ao tanque de Siloé, e diante de todos os sacerdotes, ao lavar os seus olhos, aquele cego de nascença passa a enxergar. Bom, os vizinhos começam a dizer, esse não é o cego de nascença, agora ele está vendo. E alguns diziam, não é ele não, é só parecido com ele. É por isso que o Sinédrio e os sacerdotes, eles instauravam inquéritos e faziam uma pesquisa minuciosa para saber se a cura que era relativa a um milagre messiânico realmente era legítima, para evitar esse tipo de confusão. O camarada chega dizendo, eu era cego de nascença, fui curado, isto é, o Messias chegou, ele me curou. Espera um pouquinho, vamos ver se você era cego de nascença mesmo, vamos ver se é você mesmo, se os seus vizinhos reconhecem você. Então, começa aqui a pesquisa. A pesquisa é deflagrada e os fariseus, membros do Sinédrio, encarregados de fazer essa investigação minuciosa, vão então interrogar o cego. Versículo 13, levaram aos fariseus o homem que fora cego
E era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Bom, aqui surge uma discussão entre o povo. Que espanto! Se ele é um homem de Deus, como é que ele faz isso num sábado? O sábado nós não podemos trabalhar, o sábado é o dia consagrado ao Senhor. É o dia de Deus, é o dia do descanso. Se ele fosse de Deus, ele não faria isso no sábado. Bom, mas se ele não é de Deus, como é que ele conseguiu curar um cego de nascença? Aí cria-se uma grande celeuma. Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve uma divisão ali entre o povo. Bom, o que os fariseus fazem? Eles voltam a interrogar o cego. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Versículo 17 de João, capítulo 9. O que é que você diz a respeito dele? Ele é um homem de Deus ou não é? Ele é abençoado de Deus ou não é? Então o cego responde: olha, eu posso dizer o seguinte, é que ele é um profeta. A pergunta dos fariseus é: ele é o Messias ou não é? O cego diz: olha, o ex-cego, né? Ele diz: eu não sei, essa não é uma resposta que compete a mim. Os senhores é quem são responsáveis por dizer se ele é o Messias ou não. Eu estou dizendo que talvez ele seja um profeta. Os judeus não acreditaram que ele era cego, que havia sido curado, então foram chamar os pais dele, versículo 18. Como se dissesse: oh, você está fugindo da conversa, aliás, não sabemos nem mesmo se você era cego de nascença, cadê os seus pais? Aí trouxeram os pais. Aí perguntaram para os pais dele: esse aí é mesmo seu filho? Ele nasceu mesmo cego? Como é que ele agora está enxergando? Versículo 19. Os pais dele disseram: sabemos que é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Agora, como ele está enxergando, nós não fazemos a menor ideia. Pergunte para ele já é crescido, ele já tem idade. Versículo 21. Falou: idade ele tem, pergunta para ele. Por que os pais falaram isso? Porque os pais temiam a represália dos fariseus se atestassem a legitimidade do milagre. Lembre-se, era um milagre messiânico. O que está em discussão não é se ele era cego, se ele voltou a ver, se era sábado, se não era sábado. O que está em discussão é o seguinte: se esse era um cego de nascença amaldiçoado por Deus e um homem reverteu a maldição de Deus, cancelou a maldição de Deus, perdoou o pecado dele, esse aí é o Messias. Os pais dele também não quiseram entrar na discussão. Ele já não havia se intrometido no assunto. Ele disse: olha, eu acho que é um profeta. Os pais dizem: a gente não sabe direito não, pergunta para ele. Todo mundo está tentando escapar da pressão dos fariseus. Então, versículo 24, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Então o cego, o ex-cego, né, o que fora cego, diz: não sei se ele é pecador. Não sei se ele é pecador, não sei se ele é de Deus. Agora, uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Os senhores estão com um problema sério e uma situação delicada. Os senhores têm que explicar como é que um sujeito que os senhores dizem que não vem de Deus, como é que um sujeito que os senhores não acreditam ser o Messias pode curar um cego de nascença e fazê-lo num sábado? Os senhores precisam explicar isso para nós. Os fariseus insistem, então o ex-cego diz assim: até parece que vocês também querem ser discípulos dele, hein? É uma provocação e eles, fariseus, tomam como um insulto. Então, insultaram o que fora cego e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Nós não seguimos qualquer pessoa, nós somos discípulos de Moisés. Não sabemos quem esse homem é, não sabemos de onde ele vem. E o cego ou o ex-cego, o que fora cego, diz assim: é complicado, hein? Os senhores não sabem quem ele é, os senhores não sabem de onde ele vem, mas ele curou um cego de nascença. Os senhores precisam explicar essa questão. O fato fica inconcluso, o veredito do Sinédrio
é um veredito contrário a Jesus, e no versículo 33 se diz: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer a cura que fez. Mas então os fariseus respondem: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia para nos ensinar? E expulsaram aquele homem cego de nascença curado por Jesus. Os fariseus fazem uma opção clara. Eles não sabem explicar, eles não sabem de onde Jesus vem, não sabem como administrar essa situação e responder às perguntas dos circunstantes, não sabem o que dizer aos pais do homem que fora cego, não sabem o que dizer ao próprio cego que fora curado, mas uma coisa eles sabem: este aí não pode ser o Messias. Eles recusam taxativamente a possibilidade de que Jesus seja de fato quem está dizendo que é. Eles rejeitam o Messias. Uma vez que isso acontece, Jesus se aproxima daquele que fora cego, e no versículo 35 está escrito o seguinte: Jesus ouviu que haviam expulsado aquele homem que fora cego, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? É mais um título messiânico. Filho do Homem é um título messiânico. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus diz: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Nenhum judeu adoraria outro ser humano se não soubesse estar diante de Deus. Por isso é que esse versículo que diz que ele adorou a Jesus, o versículo 38 do capítulo 9, fecha o ciclo que Jesus abriu no versículo 3, quando disse que na vida daquele cego de nascença a obra de Deus se manifestaria. Aqui então fecha o ciclo. Deus está presente nessa situação, Deus interferiu nessa situação, Deus está manifestando-se aqui e o seu Messias está presente aqui. Esta adoração ao Messias e esse reconhecimento de que Jesus é o Messias faz com que os fariseus se revoltem ainda mais e se sintam ainda mais insultados. Veja que interessante, no versículo 39, Jesus diz: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E Jesus diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Que coisa extraordinária. Se vocês fossem cegos, vocês estariam na ignorância a respeito do Messias. Mas vocês dizem que podem ver. E o Messias manifestou-se de maneira contundente, a evidência está posta. Veja, Jesus já curou leprosos, agora ele cura um cego de nascença, faz com que o leproso se apresente ao sacerdote, faz com que o cego de nascença se apresente ao sacerdote. Todas as questões estão postas para os fariseus e para o sinédrio, mas mesmo assim, o sinédrio e os fariseus e os doutores da lei se recusam a admitir que Jesus é o Messias. Por isso, a minha oração é que eu não seja um cego. Não seja um cego no sentido de não seja ignorante, que eu não seja ignorante em relação a Jesus e a sua identidade messiânica. Que eu não seja um cego que não quer ver. Se é verdadeiro ditado, pior cego é aquele que não quer ver. Que eu não seja ignorante por teimosia. A minha oração é que Deus abra os meus olhos. Que Deus me permita ver Jesus e quem é Jesus de fato. Permita-me contemplar a identidade de Jesus, não apenas como o Messias prometido a Israel, mas como o Filho do Deus vivo. Que eu veja Jesus na identidade que Jesus de fato tem.
que eu veja Jesus e saiba exatamente quem é Jesus.